Irmãos queridos, vamos abrir o texto sagrado? Você que fica aqui, abra comigo na carta de Tiago, é onde estaremos nesta manhã. É um texto que fica mais ao fim do Novo Testamento, entre as cartas de Hebreus e 1 Pedro. Nós vamos estudar parte do capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 12, dando início então a mais uma série de família. E desta vez vamos tratar dos conflitos. Tiago, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 12. Cael e Davi, filho dos nossos irmãos Gabriel e Gabriela Targueta, fazem futsal juntos. E para mim é sempre um argumento motivacional, do tipo, olha Cael, Davi vai hoje para o treino. E ele vai chegar cedo. Bem, os meninos adoram, irmãos. Eles cansam bastante, aprendem alguma coisa e se divertem muito. Os pais também se divertem, especialmente quando chega a hora do coletivo. Eles fazem alguns fundamentos e depois vão para o jogo, né? É uma verdadeira guerra. Eles quase não fazem gols, mas lutam muito pela bola. Do peito para baixo, por vezes a gente só vê canela. Mas eles estão ali lutando para ficar com a bola ao menos alguns segundos. Na última semana, para além desta diversão de dentro do campo, nós fomos presenteados com uma interferência externa. Certa mãe, que torcia por seus 2 filhos, cada um em um time, resolveu gritar de alegria quando o time do mais velho fez um gol. O mais novo, quando percebeu, correu até ela e disse: mãe, o que é isso? Você está torcendo pelo time errado. Eu jogo do outro lado da quadra. Ela não fez nada para criar aquele problema. Mas ali se instaurou um conflito entre seus filhos. Gente. Não é o que acontece conosco também? Nem sempre queremos criar conflitos. Você não acorda pela manhã pensando, vou transformar minha família em um campo de guerra. Mas é o que acontece às vezes. Como as crianças do futsal do meu filho, estamos todos lutando para ver quem vai ficar com a bola alguns segundos. O que foi que deu errado entre você e seu esposo? Entre você e sua esposa? Porque pais e filhos já não conseguem mais conversar, dialogar. Mais importante ainda, de onde vêm essas batalhas? Qual é a origem dos nossos conflitos? No lar, na família, na igreja e no trabalho. Tiago trata deste assunto aqui na primeira metade do capítulo 4. E para começar, eu quero ler com vocês somente a parte A do versículo 1. Tiago 4, versículo 1. O texto inspirado registra de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Vamos orar outra vez? Senhor, nós te louvamos pelo enorme privilégio que temos de fazer parte de uma reunião santa como esta. O teu Espírito passeia no nosso meio. E a Ele nós rogamos por este momento especial. Espírito, toma a palavra em tuas mãos e use-a como tua espada de fato, pois nós cremos que ela é viva e eficaz. Corrige-nos, ó Senhor,
encoraja-nos, abençoa-nos, ensina-nos sobre os nossos conflitos. É o que nós te rogamos em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Alguns crentes se mostram encantados, fascinados com a igreja primitiva. Eles falam da comunhão dos santos, da simplicidade dos irmãos do primeiro século, da ousadia que eles tinham na pregação do Evangelho, e tudo isso é verdade. Porém, eles se esquecem que a igreja primitiva foi quem primeiro recebeu as cartas do Novo Testamento, muitas das quais estão cheias de problemas. Por exemplo, na igreja para a qual Tiago escreve esta carta, alguns crentes desprezam os mais pobres, outros querem pregar e ensinar por destaque, muitos estão criando e se envolvendo com diversos conflitos. Como resolvê-los, queridos? Como resolver os conflitos que se instauram na sua casa e em nossa igreja? Nossa tendência natural é falar apenas de quem está errado, ou de apontar somente para quem começou o problema. Porém, segundo Tiago, as raízes dos nossos conflitos são muito mais profundas. E por isso, então, se queremos resolvê-los à maneira bíblica, à luz da sabedoria do Senhor, nós precisamos empreender algum esforço para entender sua origem. Esta é a mensagem que eu quero repartir com vocês. Nossos conflitos têm uma origem. Qual é? De acordo com a pena inspirada de Tiago, em primeiro lugar, nós podemos dizer que a origem dos conflitos está no coração. É o que temos entre os versos 1 e 3. Volte os seus olhos outra vez para o texto, vamos ler o verso 1 inteiro agora. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, o problema entre vocês é fruto de um problema que está dentro de vocês. A guerra do lado de fora, porque a guerra do lado de dentro. Do que é que Tiago está falando, gente? De paixões. No grego a palavra é hedonê, de onde surge o termo moderno hedonismo. E segundo essa filosofia, nós existimos para ter prazer. É o fim para o qual devemos nos dedicar todos os dias. O problema, porém, não é o prazer, como veremos. É a ardente paixão individualista que nos promete plena e duradoura realização. É por isso que os irmãos desta carta estão em guerra. E é por isso que, por vezes, nós nos colocamos também em batalhas. Trata-se, segundo um comentarista, de uma patologia. E Tiago a descreve no verso 2, gente. Quando ele registra: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Percebam, porque esses irmãos estão doentes de prazer.
Eles vivem cobiçando o que é do outro, vivem invejando a vida dos outros, vivem lutando e até matando os próprios irmãos no coração. Curiosamente, eles nunca conseguem o que desejam. Estão sempre ardendo de paixão, mas jamais se encontram satisfeitos. Por quê? Ao final do verso 2 e também no verso 3, Tiago nos diz: vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Vejam, alguns cristãos sequer oram a Deus. Talvez porque percebam que seus pedidos são mesmo pecaminosos. Por que orar se isto é pecado aos olhos de Deus? Outros até oram, diz Tiago, mas Deus não lhes atende. Por quê? Porque estão orando motivados por um hedonismo mundano. Querem usar Deus como um meio a fim de alcançar ou receber seus fins pecaminosos e terrenos. Esse não é o nosso caso muitas vezes. Você me pergunta: pastor, por que Deus parece não ouvir quando oro? Porque às vezes o Senhor parece ficar em silêncio. Talvez estejamos pedindo por mais do mundo, queridos, para gastar apenas com nós mesmos. Estamos pedindo por nossos reinos, nossos nomes, nossas vontades. Sem dúvida, em muitos destes pedidos o que encontramos são ambições egoístas. A oração que Jesus nos ensinou vai na direção contrária, vocês se lembram? Quando orarem, digam: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. É como cristãos devem orar. Nós precisamos orar pela adoração do nome do nosso Deus. Nós precisamos orar pela causa missionária do nosso Rei. Nós precisamos orar pedindo a Deus que o seu reino e a sua vontade se estabeleçam na terra como já estão plenamente estabelecidos nos céus. E tem um detalhe: isso começa por nosso coração. Sim, e como nosso coração precisa de ajuda, pois é dele, segundo Tiago, que nascem os conflitos no lar e na igreja. As paixões hedonistas pregam: se me conquistarem, vocês serão plenamente felizes. Nós acreditamos e por isso reagimos de dois modos somente. Em casa, por exemplo, minha esposa, se você me ajudar a conquistar o que eu quero, eu vou apreciá-la. Mas se não, prepare-se para a guerra. Se ficar no meu caminho, eu vou passar por cima, pois eu tenho que ter o que vai me satisfazer plenamente. Mas a questão é: será mesmo que vamos ficar plenamente satisfeitos? Por experiência própria, queridos, nós sabemos que Salomão estava certo. Debaixo do sol, tudo é vaidade, nada realiza de maneira duradoura. Outra vez, o problema não é o prazer em si, é a fonte dele. No livro do profeta Jeremias, o Senhor nos diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva,
E eles cavaram suas próprias cisternas, porém elas estão rachadas. Não retém água. Então qual é a minha sugestão para famílias e cristãos que me ouvem nesta manhã à luz deste texto? Minha sugestão não é meramente vamos parar de fazer guerra. Antes vamos lutar uns com os outros pela satisfação em Deus. Em vez de guerrearmos uns contra os outros, vamos guerrear uns com os outros pela alegria em Deus. A cada manhã, vamos levar nossos familiares à fonte inesgotável da alegria em Cristo. Preguemos, cantemos e falemos uns aos outros sobre o Cristo de Deus, fonte de verdadeiro e eterno prazer. Diante dos conflitos do lar, alguns querem fugir, não querem batalhar. Outros querem batalhar, mas por motivações erradas, ambições egoístas. Nossa postura precisa ser bíblica, irmãos. Você quer fazer guerra na sua casa? Faça mesmo. Faça guerra para levar sua esposa e seus filhos para mais perto de Deus. Quer fazer alguma guerra no nosso meio? Faça mesmo. Faça uma guerra de conhecimento. Ajude os seus irmãos a se aproximarem de Deus e de sua palavra. Quer fazer guerra no ambiente de trabalho? Faça. Faça guerra para tornar o nome de Cristo conhecido e desejado no coração de todos os seus colegas de trabalho. Pois nós precisamos atacar o coração e seus desejos pecaminosos com satisfação em Deus. Pois é do coração que nascem muitos dos nossos conflitos. Para além dele, nosso texto também ensina que a origem dos conflitos está na idolatria. Versos 4, 5 e 6, parte A. No verso 4, nós lemos o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Alguns pontos precisam de explicação ou merecem algum comentário. Primeiro, não se está falando aqui da amizade que temos com pessoas no mundo. Tiago se refere nesse texto à amizade que temos com o próprio mundo. Seus valores, seus sistemas e seus deuses. Segundo o comentário, irmãos, para nós, amizade é meramente conhecer ou conviver alguém, especialmente para o brasileiro, né? Eu trabalhei para um alemão há alguns anos e todo mundo que eu apresentava a ele eu chamava de meu amigo. Esse é o meu amigo brasileiro, esse é o meu amigo. Ele disse: Renan, eu moro nos Estados Unidos há 30 anos, só tenho 2 amigos, como é que você tem 100? Essa é a nossa maneira de pensar sobre amizade. Para Tiago aqui, amizade significa intimidade, união profunda, até mesmo namorar com alguém. Por isso então ele chama os leitores desta carta aqui de adúlteros. Não é algo simples, sem importância, irmãos. Adultério espiritual somente reverte a reversão da salvação. Pense nisso. Os pecadores que em Cristo foram feitos amigos de Deus, momentaneamente por causa do mundo, se tornam seus inimigos outra vez.
E para provar a seriedade da questão, Tiago faz uma pergunta retórica no verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Do que é que Tiago está falando, pastor? De alguns textos do Antigo Testamento que tratam do ciúme pactual de Deus. E porque o Espírito nos foi dado como sinal de que pertencemos a Deus, como ouvimos na explicação do pastor Lucas sobre o batismo, o Senhor não vai tolerar adultério espiritual ou sincretismo no meio do seu povo. E agora, pastor? E se nutrimos algum tipo de adultério no coração, e se estamos para além da conta, envolvidos em uma amizade com o mundo, no verso 6, Tiago nos oferece esperança, irmãos. Quando ele escreve: mas ele nos concede graça maior. Não se trata aqui de graça salvadora. Tiago fala no texto de graça maior, ou de como alguém destaca em seu comentário, do suprimento da graça que precisamos para viver num mundo caído. E isso até o dia do retorno de Cristo. Você crê nisso? Por vezes nós nos desviamos de Deus para falsos deuses. Todos nós aqui. Em vários momentos abandonamos a amizade que tínhamos com o Senhor e nos tornamos muito amigos do mundo. Isso é verdade sobre mim. Isso é verdade sobre você também. Mas tenhamos calma, pois Tiago nos promete: Ele nos concederá graça maior. Na prática, o que isso significa, irmãos, é: Deus vai nos libertar da idolatria. Ele vai nos salvar 1, 2, 3, 10 vezes da amizade pecaminosa que temos feito com o mundo. E eu louvo a Deus por isso. Você também? E é do que precisamos mesmo. Pois, segundo Tiago, nossos conflitos nascem de alguma idolatria do coração, de algum adultério espiritual que estamos cometendo. Eu explico. Se as paixões me dominam, eu começo a tratar o objeto do meu desejo como se ele fosse um Deus. Eu dependo dele para ser feliz, eu espero nele para ter paz, e eu dou a ele o que eu deveria dar somente a Deus. O que é isso, irmãos? Adultério espiritual. Qual é a consequência natural, lógica de se cometer um adultério espiritual? Pensando nos nossos relacionamentos. Se pessoas entram no caminho da minha adoração idólatra, eu as sacrifico, eu as castigo no altar da idolatria. Às vezes eu faço isso explodindo em ira. Mais comumente, porém, eu simplesmente me afasto de pessoas assim, ou eu me torno indiferente no relacionamento. Ou então, eu passo a usar palavras e gestos que vão punir e machucar as pessoas que impedem minha adoração idólatra. Será que é o que está acontecendo na sua casa? Vocês estão em duros conflitos por causa da idolatria que escravizou os corações?
Creia, meu irmão, Deus nos concederá graça maior. Como? Deus vai nos libertar de toda idolatria, irmãos, e de toda amizade com o mundo, ao longo da vida cristã, por meio da Bíblia, do Espírito, da igreja e da disciplina amorosa que por vezes Ele aplica aos seus filhos. O autor de Hebreus escreveu: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Percebem o que está acontecendo aqui? À medida que estudamos a Bíblia com seriedade, e que constantemente ouvimos pregações saudáveis e fiéis, o próprio Deus usa a sua palavra como um holofote sobre os nossos pecados, como um bisturi no nosso coração. Pouco a pouco vamos tomando conhecimento dos perigos nos quais estamos envolvidos, das amizades que podem acabar conosco, e pouco a pouco vamos tomando conhecimento de como podemos vencer esses perigos. O Espírito também tem parte nesta libertação, pois à medida que estudamos a Bíblia e ouvimos a pregação bíblica, é Ele quem nos dá iluminação, é Ele quem nos permite entender o texto, e é dele também que vem o poder do alto para lutarmos contra todo o pecado que nos assedia. Então, assim, conte com a ajuda dele, não lute sozinho, peça-o e creia que através do Espírito Deus lhe dará poder, não apenas para conhecer a vontade de Deus, mas principalmente para obedecê-la para a glória de Deus. Parte desta graça maior que Deus nos dá vem por meio desta igreja local. Deus nos cercou com pessoas que podem nos conhecer, que podem nos exortar quanto aos nossos ídolos, que podem nos ensinar caminhos para vencê-los, que podem nos encorajar ao longo da batalha. Então veja, ter uma igreja saudável não é qualquer coisa, não é como ter um restaurante na cidade, é ter uma das maiores dádivas de Deus para a nossa vida. Mas para que você se beneficie ao máximo desta graça maior de Deus, você precisa ser intencional no relacionamento com a igreja. Você precisa dar passos na direção de encontrar um pequeno grupo de irmãos, alguns amigos sólidos na palavra e na piedade. Você precisa abrir espaço para que haja aproximação e verdadeiro discipulado. Senão, você nunca vai experimentar de tudo que Deus tem para lhe dar na igreja. Como é que eu vou ajudá-lo se você não se abre? Como é que os irmãos vão perceber que você precisa de ajuda contra algum ídolo se você nem num pequeno grupo vai? Se para além da sua esposa, para além de seus 2 filhos, você não tem comunhão com mais ninguém na igreja, você corre perigo se anda sozinho. Por fim, queridos, esta graça maior de Deus, que vai nos libertar da idolatria, pode vir por meio de momentos de dificuldade e disciplina. Às vezes a vida fica simplesmente difícil. Problemas aparecem, portas se fecham e você fica se perguntando: será que Deus me ama mesmo? Claro que sim. As palavras do Dr. Augusto Nicodemos, comentando Hebreus 12, que fala de disciplina: o sofrimento não é sinal da ausência da bênção de Deus. Antes, ele é sinal do amor e do cuidado de Deus com sua igreja. Outro pastor escreve: se somos realmente amados por Deus,
Preste atenção nisso. Seremos sempre perseguidos por seu amor furioso e por seu zelo pactual. Então, por que é mesmo que Deus permite sofrimentos, dificuldades, decepções com o mundo? O salmista sugere: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Em outras palavras, em vez de reclamar daquela tribulação que surgiu, em vez de murmurar do problema que apareceu, tome-o e vá ao seu Deus. E se a situação ficar pesada demais, creia, Ele pode e vai sustentá-lo. Situações pesadas são instrumentos da graça de Deus para nos afastar da idolatria por vezes e para nos trazer para perto dele, nossa maior fonte de alegria nesta e na vida vindoura. É do que precisamos, queridos, pois a origem dos nossos conflitos também vem daí, da idolatria. Em terceiro lugar, Tiago ainda nos diz que a origem dos nossos conflitos está no orgulho. Os versos 6, parte B, e 7, parte A, registram: por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. É uma convocação à humildade, gente. Tiago está dizendo: abram mão das paixões idólatras de vocês, cessem as guerras pecaminosas entre vocês. E no lugar disso, humilhem-se diante de Deus, coloquem-se sob a mão dEle, sob o senhorio dEle. Como é que a gente faz isso? Os versos 7, parte B, e 8, parte A. Tiago escreve: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. São duas ações e duas promessas, viram isso? Os cristãos precisam resistir ao diabo e se aproximar de Deus. Uma ação explica a outra. Nós resistimos ao diabo à medida que nos aproximamos do nosso Deus. E as promessas: se resistirem ao diabo, ele fugirá de vocês. E se vocês se aproximarem de Deus, Ele mesmo vai se aproximar de vocês. Foi o que aconteceu quando Jesus resistiu ao diabo no deserto. E foi o que Moisés disse ao povo também no deserto. Que grande nação tem um Deus tão próximo como o nosso, que nos ouve toda vez que lhe clamamos. Como é que cristãos se submetem a Deus, irmãos? Os versos 8, parte B e 9 nos oferecem outra resposta. Tiago escreve: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. São conselhos que vêm do culto do Antigo Testamento. Antes de adorar, purifiquem mãos e coração. Em preparação, ao se aproximarem de Deus, confessem seus pecados com tristeza. Então os cristãos precisam lidar com seus atos, o que fazem com as mãos, e também com suas motivações, o que geram e ambicionam no coração. Precisam lidar com a questão da amizade a quem adoram aqui, e com a questão das guerras pelo que lutamos de verdade na vida.
Depois destes conselhos, o pastor de Jerusalém volta à exortação inicial, verso de número 10. Tiago escreve: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Submetam-se, do verso 7, é o mesmo que humilhem-se no verso 10. A diferença é que agora nós temos uma promessa de exaltação. Segundo Tiago, o trabalho do cristão não é procurar a própria exaltação. O trabalho do cristão é se humilhar na presença de Deus. E o trabalho de Deus é exaltar o cristão segundo a sua vontade. Ou seja, o que Tiago está dizendo aos crentes que receberam esta carta, e a mim e a você nesta manhã, é o seguinte: Deus nos dará, irmãos, aquilo pelo qual os homens estão se matando lá fora. Não porque nós fizemos por merecer, não porque nós trabalhamos e lutamos demais para esmagar os outros, mas por pura graça e para a glória dele. Então, sendo assim, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que você acha dessa promessa? Aos Filipenses, Paulo disse que Jesus se humilhou a ponto de morrer em uma cruz, e que por isso Deus o exaltou à mais alta posição nos céus. Em parte, Tiago está nos prometendo o mesmo. Ao pecador que se aproxima com humildade e por meio de Cristo, Deus promete exaltá-lo à condição de filho e herdeiro do reino. Foi o que você já viveu, não foi? Foi o que já recebemos em Cristo, irmãos. Agora, pensemos num plano horizontal. E se Deus nos permitir alguma exaltação entre os homens, como viveremos? Como podemos ser humildes na exaltação diante dos homens? O segredo é sempre a glória de Deus. Porque se nos comparamos uns aos outros, sempre vamos ter pessoas que são melhores e pessoas que são piores no que fazemos. Então seremos desafiados a competir com aqueles que são melhores e seremos tentados a desprezar e humilhar aqueles que nos parecem piores. Mas quando nos comparamos com Deus, nós sempre somos lembrados de nossa condição. Somos pecadores. E sempre somos apresentados à glória dele. Valor e glória incomparáveis. Então, dessa forma, nós somos humildes na exaltação no mundo quando tratamos uns aos outros como fomos tratados pelo próprio Deus. E quando damos a Deus toda glória pelo que somos e pelo que temos. Um crente, então, é alguém que aproveita a exaltação que recebe no mundo para apontar para o Deus maravilhoso que o salvou e exaltou em Cristo Jesus a condição de filho. E sobre o relacionamento com Deus, pastor, o que aprendemos com o que acabamos de ler? Segundo Tiago, nós devemos nos distanciar do diabo e nos aproximar de Deus. Quer saber como colocar o diabo para correr para longe de você e da sua casa? Sabe qual é a maior estratégia de resolução de conflitos do seu casamento e da sua família? Está aqui. Aproxime-se do seu Deus.
Aproxime-se dele, na certeza de que ele, como fez o pai do filho pródigo, também vai se aproximar de você. E talvez alguém esteja se perguntando, mas como isso é possível, pastor? Deus, o Santo, ser pai de homens e mulheres pecadores. Paulo escreveu aos Efésios: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados por meio do sangue de Cristo. Olha que privilégio nós temos. Por meio do que Cristo fez por nós na cruz, a sala do trono de Deus está aberta para você, meu irmão. Então aproveite este privilégio, aproxime-se dele agora. Para tanto, leve em consideração a preparação que precisa, pois de acordo com Tiago, nós precisamos limpar as mãos e purificar os corações, precisamos chorar e lamentar por nossos pecados, ou seja, a vida cristã precisa ser marcada por isso. Luta por santidade e por confissão contínua de pecados. A propósito, pelo que nós choramos na vida. Muitos cultos são tomados por euforia e alegria. E obviamente que há espaço para isso no culto cristão. Poucos, porém, irmãos, são os cultos que fazem as pessoas chorarem por seus pecados e por suas vidas que não refletem a santidade de Deus. Um diácono se aproximou de seu pastor e disse: há uma mulher entre nós que diz ter sido alcançada pelo Evangelho e ela está saltando de alegria. O pastor era experiente. Ele parou, pensou e depois disse àquele diácono: meu irmão, esta mulher que está saltando de alegria, antes disso derramou alguma lágrima diante do Senhor em arrependimento? Ela chorou perante o Salvador? E você, irmão? Você tem chorado? Ou não tem mais espaço na sua vida cristã? Chorar diante do Senhor. Pastor, mas por que eu deveria chorar? Por que a minha vida cristã deveria também ter choro, arrependimento, confissão? Bem, quem sabe você tem andado dividido entre amizades que são antagônicas, inimigas. E Deus está nos dizendo que Ele se sente traído por isso. Você acha que não deveria chorar? Seu coração tem nutrido desejos e ambições idólatras. E de tão obcecado por algumas coisas, você tem ferido a esposa, o esposo, os filhos, os irmãos, os amigos. Você acha que não deveria chorar por isso? Você vem ao culto e não mais sente deleite. De tão preocupado com o dinheiro que precisa ganhar amanhã, ou com o dinheiro que ficou perdido durante a semana, você não se concentra mais na riqueza que é ter e estar na presença do próprio Deus. Será que a gente não deveria chorar? Sabe, irmãos, a verdade é, nem sempre estamos tão bem como imaginamos. Então choremos e nos aproximemos do Senhor nesta manhã em humildade e confissão. Se assim procedermos, Ele mesmo, promete Tiago, nos exaltará outra vez a alegria da salvação. E para terminar, queridos, depois de nos falar sobre coração, idolatria e orgulho, em uma divisão mais curta, tá? Pode ficar tranquilo.
E o problema foi Lucas, ele demorou muito na ministração do batismo. A origem dos conflitos está nas palavras. Olha o que Tiago escreve no verso 11. Parte A. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Falar mal aqui, segundo um comentarista, pode ser fofocar ou caluniar. Fofocar é falar de algo que é verdade, mas com pessoas que não estão nem um pouco envolvidas com a situação. E caluniar é criar e espalhar falsas histórias sobre pessoas que não cometeram o que estamos dizendo que cometeram. As duas coisas, diz Tiago, são pecados. E ele ainda acrescenta o julgar seu irmão. O que seria isso? Segundo o mesmo comentarista, julgar aqui pode significar condenar o inocente ou julgar o culpado de maneira inapropriada. A primeira coisa nós entendemos. Mas o que seria julgar de maneira inapropriada aquele ou aquela que merece juízo por causa de seus pecados? Bem, em várias partes da Bíblia, nós somos chamados a julgar. Algumas pessoas pensam que julgar em qualquer circunstância é errado. Não, irmãos. Nós somos chamados a julgar um falso mestre e expulsá-lo do nosso meio. Nós somos chamados a julgar um crente que, quando chamado à atenção por seu pecado e não se arrepende dele, devemos tratá-lo como um não crente. Então vejam, há muitas partes da Bíblia que nos chamam a julgar. Aqui não é uma delas. Aqui Tiago escreve o seguinte, versos 11, parte B e 12. Quando você julga a lei, você não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Por lei, dizem os comentaristas, o que Tiago tem em mente aqui não são apenas os ensinos do Antigo Testamento, a esta altura, também são os ensinos do próprio Senhor Jesus. E segundo Jesus, pensando apenas em um trecho do Sermão do Monte, julgar um irmão sem amor, julgar um irmão sem a intenção real de ajudá-lo a crescer, é pecado diante de Deus. Ainda que o que eu esteja dizendo seja verdadeiro acerca dele. Mais do que isso, à luz do que acabamos de ler, eu poderia dizer que fofocar sobre algo que é verdade, ou caluniar alguém com algo que é falso, é tentar se apresentar diante dos homens como alguém melhor e superior do que aquele sobre quem nós estamos falando. Então, qual é a sugestão de Tiago? Deixe essa história nas mãos do verdadeiro legislador e juiz. O problema é, nem sempre conseguimos. Por que não? Porque somos rápidos para, por exemplo, criticar e julgar nosso cônjuge nas menores tolices da vida. Porque às vezes somos tão impacientes, exigentes e pesados sobre os nossos filhos, com coisas completamente irrelevantes. Em parte, a resposta outra vez é a idolatria do coração,
Vocês se lembram da fala de Jesus? A boca fala do que está cheio o coração. Você concorda com ele? Então entenda, meu irmão. O problema não é o desejo de Cael de brincar às 10 horas da noite, quando às vezes eu estou voltando de uma reunião. Às vezes o problema é a minha idolatria por descansar. Se eu não descansar agora, eu vou morrer. Quem disse? O problema do seu casamento não são apenas as falhas do seu esposo, irmã. Em alguns momentos é a idolatria do seu coração, para ter, manter e postar na internet um casamento perfeito que não existe. Vocês entendem? E então, quando as pessoas não satisfazem nossos desejos idólatras, nós as criticamos e as julgamos sem pena. Nossas palavras, portanto, não apenas atacam e ferem os familiares, elas revelam a idolatria do nosso coração. Outro problema que percebemos através das palavras críticas e julgadoras que usamos, estão no campo das expectativas. Por vezes nós esperamos demais das pessoas com quem vivemos, porque simplesmente nos achamos melhores, nos julgamos superiores a elas. Tiago, porém, nos lembra: só há um juiz. Quem é você para julgar o seu próximo? Um dos autores que está no seu boletim escreve algo muito interessante e forte. Eu queria que você ouvisse com atenção. Ele diz: nós julgamos os outros, criticamos, somos exigentes, importunamos, agredimos e até condenamos, porque literalmente queremos ser Deus. E isso é abominável, pois momentaneamente nos coloca no lugar não de Deus, mas do diabo, que desde sempre tenta usurpar o trono de Deus e que tem por ministério atacar e acusar os crentes. Tudo isso foi citação, viu? Isso deveria nos fazer tremer de medo. Você está tentando ser Deus sobre o seu esposo, esposa, filhos, mas na verdade você está representando o próprio diabo. Não é o que queremos, é? Em vez disso, queridos, por que não imitamos o Salvador? Semana que vem vamos falar sobre como ajudar alguém em meio aos conflitos. Mas por agora, por que não cobrimos nossos familiares e irmãos em Cristo com graça e misericórdia? Sabe o único juiz e legislador do qual fala Tiago? Paulo disse aos atenienses que o nome dele é Jesus Cristo. E de acordo com Tiago, ele é o único que pode salvar e destruir. E sabe o que ele escolheu fazer? Por graça e amor eternos, ele que podia nos condenar, nos salvou. Ele que justamente podia nos pisar com sua lei, foi pisoteado no nosso lugar. Sabe por que escapamos da ira vindoura de Deus? Porque alguém melhor, superior, santo, se colocou no lugar de pecadores. Por que não fazemos o mesmo em nossas casas?
Vamos dar aos membros de nossa família, aos membros de nossa comunidade de fé, aquilo que recebemos de Deus, queridos. Sejamos uns para os outros uma vitrine do Evangelho da graça. Você recebeu graça? Então tenha graça para dar. Foi perdoado em Cristo por Deus? Tenha perdão para oferecer. Você recebeu misericórdia que não merecia? Tenha misericórdia para derramar sobre os seus familiares e irmãos. Nós somos mesmos parecidos com aquela mãe que citei ao início. Em alguns momentos, sem querer, criamos conflitos. E em outros somos parecidos com os meninos do futsal. Fazemos quase que qualquer coisa para segurar a bola por alguns segundos. O que importa é ter meus desejos atendidos. É claro que muitos conflitos vão surgir disso. Sabe o que resolve? Não é ir a um seminário para ouvir sobre estratégias e técnicas humanas de resolução de conflitos. Não é ler o best-seller de autoajuda que promete lhe transformar em uma pessoa melhor. A única coisa que resolve de verdade é ser alcançado pelo Evangelho da graça de Deus. Por quê, pastor? Porque o Evangelho não nos promete mudanças passageiras e que duram apenas alguns dias. O que acontece quando estamos sob o efeito do livro de autoajuda? O que vivemos depois de ouvir uma palestra empolgante, algumas horas, alguns dias, e depois nós voltamos ao normal. Essa não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho, irmãos, é nos dar um novo coração. Um coração que vai sendo liberto da idolatria e da amizade mundana. E um coração que vai sendo instruído e domesticado pelo Espírito. Um coração que aprende a amar e desejar a obediência ao Senhor. Nós não queremos apenas ser uma pessoa melhor. Todo mundo quer. Nós queremos viver toda a nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos familiares, para a glória de Deus. E queremos fazer isso, porque por graça Ele nos salvou, resolveu o maior e mais sombrio conflito que tínhamos com Ele mesmo. Em Cristo, Ele nos deu perdão e salvação para sempre. Curve a sua cabeça e nesta manhã quente do dia do Senhor, dedique aí alguns minutos de oração, pedindo a Deus graça para responder e viver o que você ouviu.